Confissões de Santo Agostinho, primeiro livro, capítulo 1, Louvor e Invocação. És grande, Senhor, e infinitamente digno de ser louvado. Grande é teu poder, e imensurável tua sabedoria. E o homem, pequena parte de tua criação, quer louvar-te. É precisamente o homem que, revestido de sua mortalidade, traz em si o testemunho do pecado e a prova de que resistes aos soberbos. Todavia, o homem, partícula de tua criação, deseja louvar-te, tu mesmo que incitas ao deleite no teu louvor, porque nos fizeste para ti. E nosso coração está inquieto enquanto não encontrar em ti descanso. Concede, Senhor, que eu bem saiba, se é mais importante invocar-te e louvar-te, ou se devo antes conhecer-te, para depois te invocar. Mas alguém te invocará antes de te conhecer? Porque, te ignorando, facilmente estará em perigo de invocar outrem. Porque, porventura, deves antes ser invocado para depois ser conhecido? Mas como invocarão aquele em que não creem? Ou como haverão de crer que alguém lhes pregue? Calme-se, louvarão ao Senhor os que o buscam, porque os que o buscam o encontram e os que o encontram hão de louvá-lo. Que eu, Senhor, te procure invocando-te, e te invoque crendo em ti, pois me pregaram teu nome. Invoca-te, Senhor, a fé que tu me deste, a fé que me inspiraste pela humanidade de teu Filho e o ministério de teu pregador. Capítulo 2. Deus está no homem. E este Deus astarisque, e como invocarei meu Deus e meu Senhor, se ao invocá-lo faria certamente dentro de mim? E que lugar há em mim para receber o meu Deus? Por onde Deus desça a mim, ó Deus que fez o céu e a terra? Senhor, haverá em mim algum espaço que te possa conter? Acaso te contém o céu e a terra que tu criaste, e dentro dos quais também criaste a mim? Será talvez pelo fato de nada do que existe sem ti que todas as coisas te contêm? E se existo, que motivo pode haver para te pedir que venhas a mim? Já que não existiria se em mim não habitasseis? Ainda não estive no inferno, mas também ali estás presente, pois se descer ao inferno, ali estarás. Eu nada seria, meu Deus, nada seria em absoluto se não estivesses em mim. Talvez seria melhor dizer que eu não existiria de modo algum se não estivesse em ti, de quem, por quem e em quem existem todas as coisas. Assim é, Senhor, assim é. Como, pois, posso chamar-te se já estou em ti? Ou de onde has de vir a mim? Ou a que parte do céu ou da terra me hei de recolher? Para que ali venha a mim o meu Deus, ele que disse, eu encho o céu e a terra. Capítulo 3, onde está Deus? O céu e a terra te contêm, porque os enches. Ou será melhor dizer que os enches, mas que ainda resta alguma parte de ti, já que eles não te podem conter? E onde estenderás isso que sobra de ti depois de cheios o céu e a terra? Mas será necessário que sejas contido em algum lugar, tu que contens todas as coisas, visto que as que enches as ocupas contendo-as, porque não são os vasos cheios de ti que te tornam estável, já que quando se quebrarem, tu não te derramarás. E quando te derramas sobre nós, isso não o fazes porque cais, mas porque nos levantas, nem porque te dispersas, mas porque nos recolhes. No entanto, todas as coisas que enches todas com todo o teu ser, ou talvez, por não te poderem conter totalmente todas as coisas, contém apenas parte de ti, e essa parte de ti as contém todas ao mesmo tempo, ou cada uma sua, as maiores a maior parte, e as menores a menor parte. Mas haverá em ti partes maiores e partes menores? Acaso não estás todo em todas as partes, sem que haja coisa alguma que te contenha totalmente? Capítulo 4. As perfeições de Deus que és, portanto, ó meu Deus. Que és, repito, senão o Senhor. Deus, ó Deus sumo, excelente, poderosíssimo, onipotentíssimo, misericordiosíssimo e justíssimo, tal oculto e tão presente, formosíssimo e fortíssimo, estável e incompreensível, imutável, mudando todas as coisas, nunca novo, e nunca velho, renovador de todas as coisas, conduzindo à ruína os soberbos sem que eles o saibam, sempre agindo e sempre repouso, sempre estentando, enchendo e protegendo, sempre criando, nutrindo e aperfeiçoando, sempre obscondo, ainda que nada te falte, e amas sem paixão. Tens zelos e estás tranquilo. Te arrependes e não tens dor. Te iras e continuas calmo. Miuras de obra, mas não de resolução. Recebe isso o que encontros, e nunca perdeste nada. Não és avaro, e exiges lucro. A te oferecemos tudo, para que sejas nosso devedor. Porém, quem terá algo que não seja teu, pois pagas dívidas que a ninguém deves, e perdoas dívidas sem que nada percas com isso, e que é o que até aqui dissemos. Meu Deus, minha vida, minha doçura santa, ou que poderá alguém dizer quando fala de ti? Mas ai dos que nada dizem de ti, pois embora seu muito falar, não passam de mudos charlatães. Capítulo 5. Súplica. Quem me dera descansar em ti, quem me dera que viesses a meu coração e que o embriagasses, para que eu me esqueça de minhas maldades e me abrace contigo, meu único bem.
que és para mim, tem piedade de mim, para que eu possa falar, e que sou eu para te parar que me ordenes amar-te. E se não o fizer irar-te contra mim, ameaçando-me com terríveis castigos, acaso é pequeno o castigo de não te amar? Ai de mim! Dize-me por tuas misericórdias, meu Senhor e meu Deus, que és para mim, dize a minha alma. Eu sou a tua salvação. Que eu ouça e siga essa voz e te alcance. Não queiras esconder-me teu rosto. Morra eu para que passa velô para não morrer eternamente. Estreita é a casa de minha alma para que venhas até ela. Que seja por ti dilatada esta ruínas. Há nela nódoas que ofendem o teu olhar. Confesso-o, pois eu o sei. Porém, quem haverá de purificá-la? A quem clamarei senão a ti? Livra-me, Senhor, dos pecados ocultos, e perdoa a teus servos alheios. Creio, e por isso falo. Tu o sabes, Senhor. Acaso não confessei diante de ti meus delitos contra mim, ó meu Deus? E não me perdoaste a impiedade de meu coração? Não contender em juízos contigo, que és a verdade. E não quero enganar-me a mim mesmo, para que não se engane a si mesmo a minha iniquidade. Não quero contender em juízos contigo, porque, se das atenção às iniquidades, Senhor, quem, Senhor? Capítulo 6. Os primeiros anos permita, porém, que eu fale em presença de tua misericórdia, a mim terra e cinza. Deixa que eu fale, porque é a tua misericórdia que falo, e não há um homem que de mim escarnece. Talvez também tu te rias de mim, mas voltado para mim terás compaixão, e que pretendo dizer-te, Senhor, senão que ignoro de onde vim para aqui. Para esta não sei se posso chamar vida mortal ou morte vital. Não o sei, mas receberei-me os consolos de tuas misericórdias conforme o que ouvi de meus pais carnais, de quem e em quem me formaste no tempo. Pois eu de mim nada recordo. Receberam-me os consolos do leite humano, do qual nem minha mãe, nem minhas amas enchiam os seios. Mas eras tu que, por meio delas, me davas aquele alimento da infância, de acordo com o seu desígnio, e segundo os tesouros dispostos por ti até, no mais íntimo das coisas. Também por tua causa é que eu não queria mais do que me davas. Por tua causa é que minhas amas queriam dar-me o que tu lhes davas. Pois elas, movidas de sadio afeto, queriam dar-me aquilo que abundavam graças a ti, já que era um bem para elas ou delas receber aquele bem. Embora realmente não fosse delas miras instrumentos, porque de ti procedem. Com certeza todos os bens, ó Deus, e de ti, Deus meu, depende toda a minha salvação. Tudo isto vim a saber mais tarde, quando me falaste por meio dos mesmos bens que me concedias interior e exteriormente. Porque então as únicas coisas que fazia era sugar o leite, aquietar-me com os afagos e chorar as dores de minha carne. Depois também comecei a rir, primeiro dormindo, depois acordado. Isto disseram de mim, e o creio, porque o mesmo acontece com outros meninos. Pois eu não tenho a menor lembrança dessas coisas. Pouco a pouco comecei a me dar conta de onde estava, e a querer dar a conhecer meus desejos a quem os podia satisfazer, embora realmente não o pudessem, porque meus desejos estavam dentro e eles fora, e por nenhum sentido podiam entrar em minha alma. Assim, agitava os braços e dava gritos e sinais semelhantes a meus desejos, os poucos que podia e como podia, embora não fossem de fato sua expressão. Mas, se não era atendido, ou porque não me entendessem, ou porque o que desejava me fosse prejudicial, eu me indignava com os adultos, porque não me obedeciam, e sendo livres por não quererem me servir, e deles me vingava chorando. Assim são as crianças que pude observar. E que eu também fosse assim, mais me ensinaram elas, sem o saber, do que os que me criaram sabendo. Minha infância morreu há muito tempo, mas eu continuo vivo. Mas, dize-me, Senhor, tu que sempre vives, e em quem nada falece, porque existias antes do começo dos séculos, antes de tudo o que há de anterior, e és Deus e Senhor de todas as coisas, e se encontram rente às causas de tudo o que é instável, e em ti permanecem os princípios imutáveis de tudo o que se transforma, e vivem as razões eternas de tudo o que é transitório. Dize-me a mim, eu te suplico, ó meu Deus. Diz-me, misericordioso a mim que sou miserável, diz-me, porventura a minha infância sucedeu a outra idade minha, já morta? Será esta aquela que vivi no ventre de minha mãe? Porque também desta me revelaram algumas coisas. E eu mesmo já vi mulheres grávidas, e antes desse tempo minha doçura e meu Deus que era eu. Fui alguém, ou era parte de alguma coisa? Dize-mo, porque não tenho quem me responda. Nem meu pai, nem minha mãe, nem a experiência dos outros, nem minha memória. Acaso te ris de mim, porque desejo saber estas coisas, e me mandas que te louve e te confesse pelo que conheci de ti? E eu te confesso, Senhor dos céus e da terra, louvando-te por meus princípios e por minha infância, de que não tenho memória, mas que por tua graça o homem pode conjectura dissipé-los outros,
crendo em muitas coisas, ainda que confiado na autoridade de humildes mulheres. Então eu já existia, já vivia de verdade. E já no fim da infância procurava sinais com que pudesse exprimir aos outros as coisas que sentia. Com efeito, de onde poderia vir semelhante criatura, senão de ti, Senhor? Acaso alguém pode ser artífice de si mesmo? Porventura, algum outro manancial por onde corra até nos o ser e a vida? Diferente da que nos dás, Senhor, tu em quem ser e vida não são coisas distintas, porque és o sumo ser e a suprema vida. Com efeito, és sumo, e não te mudas, nem caminha para ti o dia de hoje, apesar de caminhar por ti. Apesar de estar em ti com certeza todas estas coisas, que não teriam caminho por onde passar, se não as contivesses. E porque teus anos não fenecem, teus anos são perpétuos hoje. Quantos dias nossos e de nossos pais já passaram por este teu hoje, e dele receberam sua duração, e de alguma maneira existiram, e quantos passarão ainda, e receberão seu modo, e seu ser. Mas tu és sempre o mesmo, e todas as coisas de amanhã, e do futuro, e todas as coisas de ontem e do passado, nesse hoje as fazes, nesse hoje as fizeste. Que importa que alguém não entenda essas coisas? Que este alguém se ria, e diga, que isto, que se ria sim, e que prefira encontrar-te sem indagação do que, indagando, não te encontrar. Capítulo 7. Os pecados da primeira infância. Escuta-me, ó meu Deus. Ai dos pecados dos homens. Isto te diz a um homem, e tu te compadeces dele porque o criaste, e não foste autor do pecado que nele existe. Quem me poderá lembrar o pecado da infância? Já que ninguém está diante de ti limpo de pecado, nem mesmo a criança cuja vida conta. Um só dia sobre a terra, quem mo recordará? Acaso alguma criança pequena de hoje, em quem vejo a imagem do que não recordo de mim? E em que eu poderia pecar nesse tempo? Acaso por desejar o peito da nutriz, chorando, se agora eu suspirasse com a mesma avidez, não pelo seio materno, mas pelo alimento próprio da minha idade, seria justamente escarnecido e censurado. Logo, era então digno de repreensão o meu proceder. Mas como não podia entender a censura, nem o costume nem a razão permitiam que eu fosse repreendido. Prova esta que, ao crescermos, extirpamos e afastamos de nós essa sofreguidão. E jamais vi homem sensato que, para limpar uma coisa viciosa, prive-a do que tem de bom. Acaso, mesmo para aquela idade, era bom pedir chorando o que não se me podia dar sem dano. Indignar-me acremente com as pessoas livres que não se submetiam, assim como as pessoas respeitáveis e até com meus próprios pais e com muitos outros que, meses sensatos, não davam atenção aos sinais de meus caprichos, enquanto eu me esforçava por agradá-los com meus golpes, quanto podia, por não obedecerem às minhas ordens que me teriam sido danosas. Daqui se segue que o que é inocente nas crianças é a debilidade dos membros infantis, e não a alma. Certa vez, vi e observei um menino invejoso. Ainda não falava e já olhava pálido e com o rosto amargurado para o irmãozinho colasso. Não terá testemunhado isso? Dizem que as mães e as amas tentam esconjurar este defeito com não sei que práticas. Mas se poderá considerar inocência o não suportar que se partilhe a fonte do leite que emana copiosa e abundante com quem está tão necessitado do mesmo socorro, e que sustenta a vida apenas com esse alimento, mas costuma-se tolerar indulgentemente essas faltas, não porque sejam insignificantes, mas porque esparecei que desapareçam com os anos. Por isso, sendo tais coisas perdoáveis em um menino, quando se acham em um adulto, mal as podemos suportar. Assim, pois, meu Senhor e meu Deus, tu que me deste a vida e corpo, o qual dotaste, como vemos, de sentidos e proviste de membros, adornando-o de beleza e de instintos naturais, com os quais pudesse defender sua integridade e conservação. Tu me mandas que te louve por esses dons e te confesse e cante teu nome altíssimo. Serias Deus onipotente e bom, ainda que só tivesses criado apenas estas coisas, que nenhum outro pode fazer, senão tu, ó unidade, origem de todas as variedades. Ó beleza, que dás forma a todas as coisas, e com tua lei as ordenas. Tenho vergonha, Senhor, de ter de somar a vida terrena que vivo àquela idade que não recordo ter vivido, na qual acredito pelo testemunho de outros, por vê-lo assim em outras crianças. Embora essa conjectura mereça toda a fé, as trevas em que está envolto meu esquecimento as eu respeito a Semel Ramsey, a vida que vivi no ventre de minha mãe. Assim, se fui concebido em iniquidade, e se em pecado me alimentou minha mãe, onde suplico-te, meu Deus, onde, Senhor, eu, teu servo, onde e quando fui inocente? Mas eis que silêncio sobre esse tempo. Para que ocupar-se dele, se dele já não conservo nenhuma lembrança? Capítulo 8. As primeiras palavras. Acaso não foi caminhando da infância até aqui que cheguei à puerícia? Ou melhor, está veio a mim e suplantou a infância sem que esta fosse embora. Pois para onde poderia ir? Contudo deixou de existir porque eu já não era um bebezinho que não falava,
mas o menino que aprendia a falar. Disso me recordo, mas como aprendi a falar só mais tarde é que vim a perceber, não mo ensinaram os mais velhos apresentando-me as palavras com certa ordem e método, como logo depois fizeram com as letras, mas foi por mim mesmo, com o entendimento que me deste, meu Deus, quando queria manifestar meus sentimentos com gemidos, gritinhos e vários movimentos do corpo, a fim de que atendessem meus desejos. E também ao ver que não podia exteriorizar tudo o que queria, nem ser compreendido por todos aqueles a quem me dirigia. Assim, pois, quando chamavam alguma coisa pelo nome, eu a retinha na memória e ao se pronunciar de novo a tal palavra, moviam o corpo na direção do objeto, eu entendia e notava que aquele objeto era o denominado com a palavra que pronunciavam, porque assim o chamavam quando o desejavam mostrar que esta fosse sua intenção. Era-me revelado pelos movimentos do corpo, que são como uma linguagem universal, feita com a expressão rosto, a atitude dos membros e o tom da voz, que indicam os afetos da alma para pedir, reter, rejeitar ou evitar alguma coisa. Deste modo, das palavras usadas nas e colocadas em várias frases e ouvidas repetidas vezes, ia eu aos poucos notando o significado e domada a dificuldade de minha boca. Comecei a dar a entender minhas vontades por meio delas. Foi assim que comecei a comunicar meus desejos às pessoas entre as quais vivia e entrei a fazer parte do tempestuoso mundo da sociedade, dependendo da autoridade de meus pais e obedecendo às pessoas mais velhas. Capítulo 9 Estudos e Jogozó. Meu Deus, que de misérias e enganos não experimentei. Então, quando se propunha, em criança, como norma de bem viver, obedecer os mestres que me instigavam a brilhar neste mundo, e me ilustrar nas artes da língua, fiel instrumento para obter honras, humanás e satisfazer a cobiça, mudaram-me a escola, para que aprendesse as letras, nas quais eu, miserável, desconhecia o que havia de útil. Contudo, se era preguiçoso para aprendê-las, era fustigado num sistema louvado pelos mais velhos, muitos deles, que levavam esse gênero de vida antes de nós, nos traçaram caminhos tão dolorosos pelos quais éramos obrigados a caminhar, multiplicando assim o trabalho e a dor aos filhos de Adão. Mas por sorte encontrei homens que te invocavam, Senhor, e com eles aprendi a te sentir quanto possível, como a um ser grande que podia escutar-nos e vir em nosso auxílio, embora sem a percepção dos sentidos. Ainda menino, pois, comecei a invocar-te como refúgio, amparo, e para te invocar, desatei os nós de minha língua, e, embora pequeno, te rogava já com grande fervor para que não me açoitasse na escola, e quando não me escutavas, o que servia para meu proveito os mestres, assim como meus próprios pais, que certamente não desejavam o meu mal, riam-se daquele castigo, que então era para mim grave suplício. Porventura, Senhor, haverá alguma alma tão grande, unida a ti com tão ardente afetio? Pois isto também pode ser produzido pela estultice. Repito, uma alma que alcance tal grandeza de ânimo que despreze os cavaletes e garfos de ferro, e os demais instrumentos de martírio, para fugir dos quais se te dirigem súplicas, de todas as partes do mundo. Haverá uma alma que assim os despreze, rindo-se dos que têm deles tanto horror, menos como se riam nossos pais dos tormentos que éramos castigados por nossos mestres quando meninos, porque na verdade não os temíamos menos, nem te rogávamos com menor fervor para que nos livrasses deles. Contudo, pecávamos por negligência escrevendo ou lendo, estudando menos do que nós era exigido. E não era por falta de memória ou de inteligência que para aquela idade, Senhor, me deste de modo suficiente, senão porque eu gostava de brincar, embora os que nos castigavam não fizessem outra coisa. Mas os jogos dos mais velhos chamavam-se negócios, enquanto que os dos meninos eram por eles castigados, sem que ninguém se compadecesse de uns e de outros, ou melhor, de ambos. Um juiz sensato poderia aprovar os castigos que eu, menino, recebia porque jogava bola, e porque com este jogo atrasava o aprendizado das letras, com as quais adulto haveria de jogar menos inocentemente. Acaso fazia outra coisa naquele que me castigava? Se em alguma questiúncula era vencido por algum colega seu, não era mais atormentado pela cólera e pela inveja do que eu, quando uma partida de bola era vencido por meu companheiro. Capítulo 10 Amor ao jogo. Contudo, Senhor meu, ordenador e criador da natureza, mas do pecado somente ordenador, eu pecava desobedecendo às ordens de meus pais e mestres, uma vez que podia no futuro fazer bom uso das letras que desejavam me ensinar, qualquer que fosse sua intenção. E não era desobediente para me ocupar de coisas melhores, mas por amor ao jogo. Busco nos combates orgulhosas vitórias. Deleitava-me com histórias frívolas, com as quais incentivava sempre mais minha curiosidade. Igualmente curiosos, meus olhos se abriam sempre mais para os jogos e espetáculos dos adultos, jogos que dão tal grande dignidade a quem os oferece, que quase todos desejam as mesmas dignidades para seus filhos. Contudo,
Gostam de os castigar-se com tais espetáculos, fogem dos estudos, por meio dos quais desejam que eles venham um dia a oferecer espetáculos semelhantes. Senhor, olha misericordiosamente para essas coisas, e livre-nas delas a nós que já te, mas livra também aos que ainda não te invocam, a fim de que te invoquem, e sejam igualmente libertados. Capítulo 11. O batismo de ferido ainda menino. Ouvi falar da vida eterna, que nos está prometida pela humildade de Jesus, nosso Senhor, que desceu até nossa soberba, e fui marcado com o sinal da cruz, sendo-me dado a saborear de seu sal logo que saí do ventre de minha mãe, que sempre esperou muito em ti, tu viste. Senhor, que numa ocasião ainda menino, atacou-me repentinamente um dor de estômago que me abrasava, e que me aproximou da morte. Tu viste também, meu Deus, pois já me tinha sob tua guarda, com que fervor de espírito, e com que fé pedi a piedade de minha mãe, e da mãe de todos nós, tua igreja. O batismo de teu Cristo, meu Deus e Senhor, perturbou-se minha mãe carnal, pois que me criava com mais amor em seu casto coração, em tua fé para a vida eterna. Solícita já havia cuidado de que me iniciasse e purificasse com os sacramentos da salvação, confessando-te, ó meu Senhor, Jesus, em remissão de meus pecados, quando, de repente, comecei a melhorar. Em vista disso, diferiu-se minha purificação, considerando que seria impossível, sei o Ives, que não me tornasse a manchar, pois a culpa dos pecados cometidos depois do batismo é muito maior e mais perigosa. Nesta época eu já tinha fé verdadeira, juntamente com minha mãe e com todos da casa, à exceção de meu pai, que porém não pôde vencer em mim a ascendência da piedade materna para que deixasse de acreditar em Cristo, tal como ele não acreditava. Minha mãe, solícita, cuidava de que tu, meu Deus, fosses mais pai para mim do que ele e ajudavas a triunfar do marido a quem servia melhor, porque nele te servia a ti e a tuas ordens. Mas, meu Deus, suplico-te que me mostres, se te apraz, por que motivo se diferiu então meu batismo, se foi ou não para meu bem que me soltaram as rédeas do pecado. Por que razão ainda hoje se diz de uns e de outros, como ouvimos em muitos lugares? Deixe que faça o que quiser, porque ainda não está batizado, embora não digamos da saúde do corpo. Deixe que receba ainda mais feridas, porque ainda não está curado. Quanto melhor teria sido para mim receber logo a saúde, e que meus cuidados e os dos meus fossem empregados em conservar intacta debaixo da tua proteção a saúde da minha alma, que me havias concedido. Melhor fora, certamente. Porém, como minha mãe, sem dúvida, já previa quantas e quão grandes ondas de tentações me ameaçariam depois da meninice, prefiro expor-me a elas como terra grosseira que depois receberia forma, do que expor-me já como a imagem tua. Capítulo 12. Ódio ao estudo. Nesta minha infância, na qual eu tinha menos que temer por mim do que em minha adolescência, eu não gostava dos estudos, e odiava que a eles me obrigassem. Contudo, era coagido, e me fazia um grande bem. Quem não procedia bem era eu, que não estudava a não ser constrangido, pois ninguém faz bem e o que faz contra a vontade, mesmo que seja bom e o que faz, tampouco os que obrigavam a estudar agiam corretamente. Antes, todo o bem que eu recebia vinha de ti, meu Deus, porque eles não tinham outro fim ao me obrigarem a estudar senão saciar o apetite de abundante miséria e de glória ignominiosa. Mas tu, Senhor, que tens contado os cabelos de nossa cabeça, usavas do erro de todos os que me coagiam a estudar para minha utilidade, e usavas da minha falta de vontade de estudar para meu castigo, de que certamente eu já era digno. Sendo ainda tão pequeno e tal grande pecador, assim convertias em bem o mal que eles me faziam, e dos meus pecados me davas justa retribuição, porque é teu desígnio, e assim acontece, que toda alma desordenada seja castigo de si mesma.